Glória a Deus, te saúdo nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde estamos aqui para poder pregar uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna para nossas vidas. E nesse momento eu quero trazer uma breve mensagem para mim e para a sua vida. Palavra do Senhor em Salmos 144, versículo 4. A palavra diz: o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Palavra do Senhor nessa tarde vai nos falar o quão tão rápido é a vida do homem nessa terra, o quão tão passageira é a minha e a sua vida nessa terra. A palavra diz que a vida do homem é como um sopro, ou como a sombra que amanhece e logo ela desaparece. E nessa tarde, meu amado, eu quero falar para ti. E esse momento ele está passando rapidamente na minha e na sua vida. Muitas pessoas dizem que é muito novo para servir o Senhor. E tem outras que dizem que é muito tarde para servir o Senhor. Meu amado, o momento de servir o Senhor é hoje e agora. Não tem idade, não tem tempo, o momento é agora. Jesus, Ele está voltando, meu querido. Jesus, Ele está vindo, e o homem, a palavra diz que o homem, ele veio do pó e ele voltará ao pó. Mas o homem muitas vezes pensa que a vida dele nessa terra, ela é eterna. O homem pensa que a sua vida nessa terra, ele vai viver eternamente. E o homem se entrega à soberba, à prepotência. O homem se entrega à sua arrogância e ele pensa que isso aqui é eterno. Mas a palavra diz que isso aqui tudo é passageiro. A palavra diz que a vida do homem é como a relva. E a sua glória, meu amado, é como a flor da relva que logo passa e seca. Então nossa vida nessa terra ela é passageira. A palavra diz que essa geração chega aos 70, 80 e já é canseira, enfado. E nós temos visto tudo isso nessa terra. Meu querido, a palavra do Senhor Jesus, Ele convida o homem para vir até Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o alívio do homem nessa terra se chama Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Lucas vai dizer sobre o homem, que esse homem ele era rico, esse homem ele juntou muitos bens nessa terra. E a palavra diz que esse homem, quando juntou, ele diz que ia crescer o seu celeiro. E ele ia encher aquele celeiro, e a palavra diz que ele diz que ia descansar. Mas a palavra diz: pouco se nessa noite pedires a tua alma, para quem você tem preparado. Meu querido, a sua vida, a nossa vida passa muito rápido, como a palavra diz, que é como a sombra. E nessa tarde eu quero falar para ti: mas aonde será a sua eternidade? Você já parou para pensar na sua eternidade? Você já parou para pensar depois que você partir dessa vida momentânea, essa vida passageira? Você tem pensado a sua vida após a morte? Você tem parado para pensar o dia que o Senhor tirar o seu fôlego de vida? Eu acredito que não. Porque muitas vezes o homem não pensa depois da morte. Muitos pensam: morreu, acabou. E muitos pensam: eu vou aproveitar a minha vida. Eu vou aproveitar a minha vida da melhor forma nessa terra. Eu vou curtir, vou me divertir. Muitos falam: eu vou prostituir, me drogar, fazer tudo que essa vida tem me oferecer. Mas eu te pergunto nessa tarde: será que vale a pena? Será que vale a pena você se entregar aos prazeres dessa vida? Será que vale a pena você viver uma vida nessa terra, uma vida passageira, uma vida de ilusão? Tudo isso que você está vendo é ilusório, meu amado.
Tudo isso aqui que você está vendo é ilusório. A palavra do Senhor diz que o homem ele veio nu e nu ele voltará, porque da forma que o homem veio, ele voltará. Ele veio sem nada e ele também não levará nada que ele conquistou dessa terra. Mas o homem está matando por tudo nessa terra. O homem tem matado para conquistar. O homem tem matado para possuir mais e mais nessa terra. Mas será que vale a pena? A palavra diz para mim e para você nessa tarde: aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para uma vida eterna. Mas aqueles que morreram sem Cristo Jesus ressuscitará para uma condenação eterna. Há duas eternidades esperando a sua alma. Há duas realidades depois que nós partimos dessa vida, esperando a minha e a sua alma. Há dois lugares aguardando a sua alma, meu amado. Tem um que é com Cristo no gozo eterno, mas tem outro que é sem Cristo na condenação, no sofrimento eterno. Por isso que a palavra diz que o homem ele veio do pó, o homem ele foi tirado do pó. E o homem vai voltar para onde ele veio, o homem vai voltar ao pó. Aí você nessa tarde, você não quer saber de Cristo, você não quer saber dessa palavra, você despreza o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas quando morrer, quer ir para o céu, quer ir para a glória, quer estar em um bom lugar. Mas deixa eu falar para ti, você está enganado se você estiver pensando assim. Se você está pensando que você vai viver a sua vida nessa terra, sem querer estar em Cristo Jesus, entrar pelo caminho, entrar pela porta. A palavra diz que há dois caminhos. Há dois caminhos para que o homem possa trilhar nessa terra. Tem o caminho que Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Esse é o caminho da renúncia. Esse é o caminho que nós temos que renunciar todo dia às práticas dessa vida. Mas tem um caminho que ele é largo, um caminho espaçoso, aonde não há renúncia, aonde tudo pode entrar nesse caminho. Mas o caminho da salvação, meu amado, é um caminho de renúncia. É um caminho onde não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Não é mais as minhas vontades. Se você está vivendo as suas vontades, e você bate no peito e fala: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu não quero obedecer regras, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber da palavra de Deus, eu não quero saber desse negócio de ser cristão. Tudo bem, isso é uma escolha sua. A minha missão nessa tarde é somente te dar um alerta, é somente avisar e falar que existe dois lugares. E a escolha é de cada ser humano. A palavra diz: e o semeador saiu a semear. A missão do semeador é apenas semear. Então estamos aqui nessa tarde como semeadores. Semeadores da palavra de Deus. E a palavra diz que é os terrenos que caiu a semente. Caiu no meio de espinhos, no meio de pedras, no meio de pedregulhos. Mas uma caiu numa boa terra. Então que nessa tarde você possa entender, meu amado. Pega no seu corpo, na sua pele, e entende que isso aí é apenas barro.
é apenas pó, é apenas uma criação e tem um Criador que o criou. A palavra diz que Apolo plantou, Paulo regou, mas o crescimento só vem de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Está chegando o dia. Está chegando o dia do ser humano prestar conta com o seu Criador. Está chegando o dia da criatura prestar conta com o seu Criador. E a palavra diz que todos compareceremos perante ao trono de Cristo e todos confessarão que Ele é o Senhor. Talvez hoje você blasfema, talvez hoje você faz chacota, talvez hoje você despreza, mas tudo bem, mas vai chegar o dia que todos compareceremos para prestar conta perante ao Senhor Jesus. Que nessa tarde você entenda, aqui é passageiro, essa vida é passageira, mas existe a eternidade e a glória com o Senhor nos aguardando. E você não escapará nesse grande dia. Nós não escaparemos nesse grande dia, porque nós teremos que prestar conta. Mas a palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então que o Senhor Jesus nessa tarde abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e que você possa entender, você é pó e você está aqui de passagem. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa tarde eu oro, Pai amado, em nome do seu Filho amado e querido Jesus Cristo, que aqueles que me escutou e vai me escutar, seja alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.